Boa noite a todos, meu nome é Wallace e eu estou aqui com vocês hoje para estar acompanhando mais um dos nossos estudos durante a nossa palestra. E o tema selecionado para o dia de hoje é Não Vim Destruir a Lei, as 3 revelações que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés, Jesus e o Espiritismo propriamente dita. E antes da gente iniciar os nossos estudos, as nossas discussões, vamos pedir a Deus, a Jesus nosso Mestre, que possamos sempre estar com os corações abertos, a mente aberta, para que recebamos tanto os conhecimentos aqui adquiridos, quanto os fluidos regeneradores da espiritualidade maior. Que possamos, nesse momento, acalmar os nossos espíritos e estar em sintonia com o aprendizado, com as experiências, para que possamos sempre progredir na nossa jornada evolutiva. Agradecemos a Jesus nosso Mestre, Deus nosso Pai e aos espíritos amigos que aqui nos assessoram e que possamos ter um ótimo estudo. Muito obrigado e que assim seja. E para dar início às nossas atividades, indo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, no capítulo 1, a gente tem uma pequena passagem do livro de Mateus, lá no capítulo 5, versículos 17 e 18, que é bem conhecida. Ela diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei, ou os profetas, mas vim cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. É uma passagem bastante interessante do livro de Mateus, e a gente percebe que Jesus ele já deixa claro que ele não veio abolir nenhuma lei, nenhum dos aprendizados trazidos aí pelos profetas, mas sim cumpri-la, torná-la realidade. E a gente percebe que ele deixa bem claro isso, que isso tem que ser verdade, um menor das menores exceções não pode passar, não pode faltar um traço, um pinguinho no i, que tudo tem que se cumprir. E quando a gente olha o livro de Mateus, se a gente começa a dar um olhar para ele, porque essa passagem é referida no livro dele, os livros de história, os livros, os manuais bíblicos, vamos assim dizer, ele deixa bem claro, e a gente já conhece de antemão, que ele é um dos 12 apóstolos, os 12 discípulos originais de Jesus. E Mateus, se a gente busca um pouco lá na história dele, nas passagens iniciais, ele era, o que a gente diz, um publicano. E os publicanos, na antiga Roma, faziam parte daqueles cavaleiros, aquelas pessoas, digamos assim, que cobravam, as taxas públicas. E essas taxas públicas, as cobranças dos impostos de rendas de todas as espécies possíveis que a gente pode imaginar naquele contexto há 2000 anos. Então, em determinado momento da sua vida, Mateus ele foi convertido, digamos assim, por Jesus. Então ele encontrou um outro caminho, um caminho distinto, um caminho diferente, o caminho de luz com o nosso Mestre. E o interessante é que a gente olha o livro de Mateus, a escrita dele, a forma que essa escrita é trabalhada, ela é voltada para o povo judeu, aquele povo daquela época. Porque ele tenta dar um olhar um pouco diferente para Jesus, ele tenta buscar um entendimento voltado para o Antigo Testamento. Porque o livro de Mateus, ele é como se fosse a nossa primeira transição, o primeiro livro que a gente encontra do Antigo para o Novo Testamento. E ele traz aquela ideia, ele resgata aquela ideia do Messias prometido. Aquele Messias que veio cumprir as profecias anunciadas que estavam lá no Antigo Testamento. É interessante notar que dos evangelhos, cada um deles traz uma face de Jesus. Cada um deles aborda uma faceta dele, então, por um ponto de vista. E o ponto de vista de Mateus é focado para o povo judeu, olhando, fazendo aquele paralelo com o Antigo Testamento. Numa analogia, a gente está imaginando um ser de luz na nossa frente, e esse ser de luz, a gente vai observando cada um de um ângulo diferente, vai descrevendo de uma forma diferente, como a gente vai enxergando ele.
é como se fosse filtros, né? Eu colocasse um filtro azul na minha frente, eu deixo enxergar tudo meio azulado. Eu coloco um filtro meio vermelho, as coisas ficam avermelhadas, né? Então são formas de filtrar a mesma informação em ângulos diferentes, a gente dissipa, né, entre os evangelhos. E quando Jesus, então, né, se a gente dá esse olhar pelo ponto de vista de Mateus, ele se refere à lei propriamente dita, na verdade, ele está indo lá no alicerce buscando as leis de Moisés. As leis, né, que contêm todos os germes da ampla moral cristã que a gente propaga até hoje. Então, quando a gente observa naquele contexto histórico, todo aquele momento, todo aquele ensinamento que Cristo estava trazendo para a gente, Jesus, né, propriamente dito, ele honrou a lei mosaica. Ele trabalhou com ela de uma forma para deixá-la mais clara para a gente. Então, né, o povo naquela época, diferente de nós aqui, há mais de 2000 anos, né, vamos assim dizer, eles eram um povo com uma cultura um pouco mais deficiente. Eles não tinham tanto, né, desenvolvimento em termos de conhecimento, a capacidade assim, né, tão reflexiva, tão profunda, conforme a gente teve com o avanço dos estudos da ciência. Então, para aquele momento, foi necessária a vinda de Jesus para ele retrabalhar um pouco a lei mosaica e deixá-la um pouco mais clara, mais entendível, mais compreensível, né, para aquele tipo de povo. E a gente tem que ter em mente também que naquela época, né, o conhecimento era um pouco restrito. Ele ficava na mão, né, dos sacerdotes, né? Eles eram as autoridades eclesiásticas, né, os pregadores propriamente ditos. Então, como o conhecimento ficava muito centralizado, né, infelizmente, aquele povo, ele acabava sendo um pouco ignorante, né? E aí esses sacerdotes tiravam tudo em proveito em nome de Deus. Que a gente conhece, né, as histórias. A gente sabe, né, como eles, os sacerdotes, né, vamos assim dizer, os fariseus, eles caíam, né, em cima de Jesus para ver se pegava ele em algum momento. E nesses ensinamentos, a gente vai perceber então que a marca de Jesus foi exatamente essa, né? A marca registrada dele foi essa. A razão da sua vinda, então, na verdade, foi esclarecer a lei de Moisés, a lei mosaica, né? Que são o quê? Os mandamentos. Mandamentos nos quais ele nunca suprimiu ou renegou, né? Ele trabalhou aqueles mandamentos e ele colocou em prática, ele cumpriu aqueles mandamentos. Então, quando a gente observa naquele momento, no contexto de Cristo, ele trabalhou com a explicação, então, da lei de Moisés. Ele conseguiu abrir ela num leque, numa interpretação muito mais ampla daquela época inicialmente, né? Vamos assim dizer, quando Moisés propriamente, né, pregou. Então, a lei de Moisés, ela foi explicada, ela foi debulhada, né? Ela foi trazida de uma forma para a gente ter um melhor entendimento. Então, em cada época, em cada geração que foi passando, essa capacidade de compreender foi aumentando, foi melhorando, ficando mais ampla. Então, o povo inicialmente, lá na época de Moisés, propriamente dito, no Monte Sinai, né, que recebeu os mandamentos, tinha uma capacidade de entendimento. Passou-se as eras, passou-se o tempo, aquele povo lá na época de Cristo já tinha uma outra capacidade. Só que a gente vai mudando a capacidade de compreender, o conhecimento vai avançando, a forma de pensar, né, a humanidade evolui, digamos assim, o progresso ele vem. Então a gente tem hoje também uma outra forma de interpretar, muito mais ampla, aquelas leis. Quando a gente busca, né, as questões das leis, propriamente dita, hoje, no ponto de vista, né, da revelação espírita, lá no Livro dos Espíritos, ela é bem explorada. Se a gente busca na terceira parte as leis morais, que o Livro dos Espíritos trata, lá na questão 614, Kardec faz uma pergunta bem objetiva para os espíritos, que seria: que se deve entender por lei natural, né? O que é a lei natural, propriamente dita? E os espíritos respondem de uma forma super direta: a lei natural é a lei de Deus. Curto e grosso naquela resposta. Então, é a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Eles completam lá na questão. Essa lei de Deus, ela indica, né, a lei natural, o que o homem deve fazer, o que o homem deve deixar de fazer. E ele só vai ser infeliz se afastar daquela lei. Então, né, a falta de conexão com Deus faz com que o espírito ele entre num processo de desequilíbrio.
E a lei dele é bem clara, né? Se você cumprir, se você seguir, se você se conectar com Deus, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Mas o germe está bem claro, né? A lei de Deus é a lei natural. Tanto que na questão 648, como um complemento interessante, Kardec ele vai um pouco mais a fundo nessas leis. E ele pergunta, né? O que pensais da divisão da lei natural, a lei de Deus então, em 10 partes? Compreendendo a lei de adoração, a lei do trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, né, a justiça, amor e caridade. E os espíritos são bem objetivos, né? Essa divisão de leis de Deus, da lei natural, em 10 partes, como Kardec colocou aqui na explicação dele, são as leis de Moisés, propriamente dita. E ela possui a natureza, um objetivo, então, de abranger todas as circunstâncias das nossas vidas. É o que é essencial, o que é importante. A última lei, eles destacam, né, é a mais importante de todas. Né? Quando ele colocou a última lei lá no finalzinho, né, justiça, amor e caridade, a caridade sempre chamativa, né? Ela é a mais importante, porque ela faculta ao homem adiantar-se mais na sua vida espiritual. E quem realmente leva em prática a caridade, como ele coloca aqui, ela resume o comportamento de todas as demais leis. Então, quando a gente olha pelo ponto de vista, né, da justiça, do amor, da caridade, os espíritos já deixaram claro para a gente, mais recentemente, né, na época de Kardec, que é o conhecimento que a gente utiliza hoje, que elas são essencial, elas são o importante que vai abranger todas as circunstâncias de nossa vida. E Kardec, como uma pessoa estudiosa, uma pessoa curiosa nesse sentido, ele vai lá e faz a pergunta, né? Poxa, já que faculta ao homem, né, buscar o adiantar-se na vida espiritual, digamos assim, como que eu posso reconhecer então no homem o progresso real, né? Como que eu posso reconhecer ele na hierarquia espiritual, digamos assim? Na 918 do Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta, né? A gente conhece ela muito como caracteres, né, do homem de bem. E os espíritos respondem, né? Eles fazem essa observação para que a gente tenha como reflexão. O espírito, né, respondendo aqui, prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. Eles voltam lá no início. Se você pratica a lei de Deus, você se conecta com Deus, então você realmente vai encontrar a felicidade. Você se torna mais alto, mais elevado. E compreende, né, o espírito, quando pratica a lei de Deus em sua essência, ele compreende por toda antecipação a sua vida espiritual. Ele tem um entendimento maior desse processo. E aí eles completam. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor, a lei da caridade na sua completa pureza. Isso puxa o complemento, né, quando ele colocou os 10 mandamentos lá dividido, né, quando Kardec citou, né, que a gente faculta ao homem, né, adiantar-se na vida espiritual. Faculta ao homem, então, o que é o seu essencial. E a gente completa, né, na sua perfeição, na sua pureza, digamos assim, que a prática da lei da justiça, de amor e caridade são as características do homem de bem. É aquela pessoa, é aquele ser, né, como eles completam aqui, que ela se interroga, em termos de consciência, sobre os seus atos praticados. Ele pergunta, né, se não violou nenhuma dessas leis. É aquele que faz a reflexão se não cometeu nenhum mal. E se ele fez todo o bem que podia em seu alcance. Então, a gente olha nesses caracteres do homem de bem, né, que ele resume naquela frase muito conhecida, né? Se eu fiz para os outros tudo o que queriam que fizessem para mim. Então, se eu tive essa capacidade. Então, ele é um homem possuído pelo sentimento de caridade, é um homem possuído pelo sentimento de amor, ele faz o bem pelo bem, é esperança sem recompensa, e ele sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, quando a gente olha, né, uma expansão um pouco maior da aplicação da lei de Deus, né, como a gente pode reconhecer se eu estou exercendo ela, a gente vê, né,
que no fundo ela se centraliza nas divisões das leis morais no livro dos Espíritos, que está alicerçada lá atrás nos ensinamentos das leis que Moisés trouxe inicialmente, que Cristo, né, foi lá e detalhou, deu um entendimento mais amplo para a gente. Então, retomando um pouquinho, né, o nosso contexto histórico, quando a gente olha a lei mosaica, né, a lei de Moisés, ele traz para a gente a lei de Deus, propriamente dita. E ela é apropriada, né, para um caráter, digamos assim, né, espiritual, uma forma de convívio para a gente lá. Ela foi promulgada no Monte Sinai. É a lei suprema, digamos assim, né? A gente tem sempre aquela analogia, né, aquela imagem, vamos assim dizer, das tábuas, né, em que foram escritas essas leis. Porém, Moisés aproveitou a oportunidade e também trouxe uma segunda parte da lei, não necessariamente de Deus, mas é uma lei mais de caráter civil e disciplinar. Então essa foi decretada também por Moisés. A gente tinha meio que duas leis em paralelo ali, né? A lei de Deus e as leis mosaicas propriamente ditas, né? Decretadas por Moisés. A lei de Deus, em sua essência, é invariável. Ou seja, é a mesma lei de Deus que foi passada no Monte Sinai, é a mesma lei que Jesus veio nos explicar, é a mesma lei que a gente encontra de forma detalhada na parte terceira, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Ou seja, ela é imutável. O que muda é a capacidade de entendimento nossa, compreensão e prática dessa lei. Já as leis de Moisés, propriamente dita, elas eram apropriadas ao costume daquele povo. E isso significa que é uma lei que se modifica ao longo do tempo. A lei de Deus, então, se a gente busca no nosso contexto histórico, ela está focada nos 10 mandamentos. E o interessante é que se a gente faz o paralelo dos 10 mandamentos hoje, né, com os conhecimentos espíritas, né, André Luiz, ele utilizou de Chico Xavier, lá no livro Evolução em Dois Mundos, para fazer uma análise desses mandamentos. Então, se a gente puder ter um pouquinho de oportunidade, né, é legal para a gente poder conhecer um pouco mais esses 10 mandamentos por um outro ponto de vista, que é bem interessante. Um dos mandamentos diz o seguinte: Eu sou o Senhor, o teu Deus. Não terás outros deuses, nem fará cópias de suas imagens, assim como não os adorarás e nem lhes prestarás cultos. Esse é um dos mandamentos que a gente encontra, ele também está registrado lá no livro do Antigo Testamento. E André Luiz, né, ele faz uma análise interessante, que ele faz o seguinte: quando a gente olha esse mandamento, a gente tem que reconhecer, tem que consagrar o amor supremo ao Pai amoroso, né, o amor supremo a Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é de bondade eterna, e a gente reconhece nele o quê? A fonte da nossa origem divina, né, a nossa essência. E ele completa um pouco além. Ó, toma cuidado, não se engana. Não vai querer pegar os atributos divinos e padronizar eles em conceitos humanos, para a gente não cair nas armadilhas de vaidade, do orgulho, né? Porque hoje ainda somos espíritos em evolução. Então a gente tem uma capacidade de querer pegar Deus e representar Ele com características humanas, e isso pode ser um pouco perigoso. Por quê? As características humanas são falhas. As características humanas não são completas para descrever toda a grandiosidade de Deus. E ele diz, né, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, cuidado, né, com o antropomorfismo. Cuidado, então, em atribuir imagem, cuidado em atribuir características da essência divina em objetos, em seres, né, para a gente não cair nas armadilhas, então, do orgulho e da vaidade. O outro mandamento que a gente vai dando continuidade seria: não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Ou seja, abstém-se de envolver o julgamento divino, né, na estreiteza, na familiaridade dos seus julgamentos. Evite, né, falar assim: ah, mas Deus não vai gostar disso. Ah, não sei o quê. Você está colocando a divindade no meio da sua opinião, do seu comportamento ali. Então a gente tem que tomar cuidado em pronunciar em vão o nome do Senhor. Ele continua: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Bom, aqui ele faz uma reflexão interessante. Ele fala assim, né, André Luiz? Recorda o impositivo da meditação, ou seja, medite, reflite, né?
Guarde, né? O pessoal antigamente guardava o dia de sábado, né? Guarde um momento para meditação em seu favor e em benefício do próximo. Todos aqueles que atendem à sua esfera do trabalho. Mas não estamos falando do trabalho braçal, o trabalho humano, o trabalho de evolução, o trabalho do progresso. Ele fala assim, para você assimilar os valores da experiência e do aprendizado, ou seja, senta, reflita, buscando lá atrás os caracteres do homem de bem, interrogue sua consciência, pratiquei todo o bem necessário com o meu próximo, comigo mesmo, eu deixei algo a desejar, fiz algum mal, eu violei a lei de Deus. Faça meditação para ver que experiências estão sendo trazidas para você para melhorar o seu aprendizado. Dando continuidade, honrar a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Na verdade, aqui ele faz uma lembrança muito forte, né? Que a gente tem uma dívida impagável com nossos pais terrestres, né? A missão deles é muito sublime. Então, é uma coisa tão íntima, tão sublime, né, que não existe uma forma de pagar. Isso é só uma eterna gratidão, um eterno respeito, né? É como se fosse uma espécie de dívida para a gente honrar. Um dos mandamentos clássicos, né, não mateis, né? Aqui, por olhar espírita, bem direto e objetivo, causa e efeito, né? Terás responsabilidade pelas vidas que deliberadamente você extinguir. Então, ele deixa claro a sentença, né, de causa e efeito. Não cometais adultério. Foge de obscurecer e conturbar o sentimento alheio. Pois o cálculo delituoso, ou seja, fazer isso, conturbar, né, o sentimento alheio, obscurecer ele, emite ondas de força desorientadas, que em determinado momento voltarão contra ti mesmo, ou seja, causa e efeito. Se eu for lá e perturbar um sistema, né, perturbar, né, o sentimento alheio, eu posso receber isso de volta de uma forma muito desconfortável. Não roubareis. Evita, né, a apropriação indébita, para não agravar as tuas próprias dívidas aqui na Terra, né, no seu processo espiritual. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, ou seja, afaste de teus lábios toda a palavra dolosa, a fim de que um dia não se transforme em tropeço para os seus pés. Ou seja, cuidado, senão você mesmo está colocando pedra no seu caminho. Você mesmo vai tropeçar. É como se eu estivesse jogando a pedra em mim mesmo. Ou seja, você está se prejudicando. E os dois últimos, né? Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Ou seja, é aquele mandamento, né, que deixa claro assim, cuidado com o desejo descabido, cuidado com a inveja, cuidado com o ciúme. Busque você aprender a conquistar por si só. Busque você buscar, então, né, alegria e tranquilidade pelo seu mérito, pelo preço do seu próprio esforço. Porque se você desviar seus pensamentos, né, querer ceder, né, pela inveja, pelo ciúme, bom, seus pensamentos são reflexos, né, dos seus passos para o dia de amanhã. Então, se eu entortar eles, com certeza alguma coisa amanhã não vai ser muito confortável para mim. De novo, a gente volta lá atrás, né? Causa e efeito. Então, quando a gente olha as leis de Deus, elas estão resumidas dentro desses 10 mandamentos. Obviamente, né, a gente pode expandir elas e dar uma compreensão muito maior. Por exemplo, a parte 3ª do Livro dos Espíritos tem uma profundidade grande nesse sentido. Porém, lá na época de Moisés ainda, houve outras leis decretadas por ele mesmo, que são as leis, né, que tinham mais caráter disciplinar. São leis, então, voltadas, né, a conter um povo inicialmente ignorante, era um povo inicialmente turbulento, era um povo indisciplinado, né? Então ele foi obrigado a conter esse povo criando um conjunto de leis disciplinares, né, para combater os abusos, os preconceitos que eles tinham, que eles trouxeram de toda aquela época, né, da escravidão do Egito. Então, naquela época, foi necessário, então, embasar as leis civis, né, as leis disciplinares,
pelo ponto de vista da autoridade de Deus. Então, a autoridade do homem, ela foi apoiada na autoridade de Deus. E aí, nesse caso, né, foi criada aquela imagem de um Deus terrível, para poder impressionar aquelas criaturas que eram muito ignorantes. Elas ainda não tinham conhecimento, capacidade de compreensão. Ainda estavam germinando, né, a moral. Então, como eram muito pouco desenvolvidas, digamos assim, o senso moral, o senso de justiça, era um germezinho muito pequenininho. Ainda era uma sementinha que estava começando a brotar. Então foi necessário criar essa ideia, né, de um Deus terrível. Foi necessário embasar, então, a autoridade dos mandamentos de Moisés através da divindade. Então, Moisés atribuiu, né, inicialmente ali, origem divina a esses mandamentos. Então, foi necessário para os primeiros legisladores lá das épocas primitivas tomarem esse tipo de abordagem. Para a gente ter um exemplo do que é essa lei, né, digamos assim, de origem divina, entre aspas, né, mais de caráter disciplinar, lá no livro de Êxodo 21-28, o Kardec faz uma observação também lá no Céu e Inferno, no capítulo 11, item 5, sobre essa mesma passagem. Lá no Êxodo diz primeiro: se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apredejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Aí Kardec faz uma discussão lá no Céu e Inferno dessa passagem, né? E ele fala, curto e grosso, bem objetivo. Este artigo, essa passagem, nos parece inicialmente absurda, porque o único objetivo dela no primeiro momento era punir o boi e inocentar o dono. Ok, tudo bem. Hoje, isso poderia ser de uma forma equivalente a confiscar aquele animal ou colocar ele em reclusão. É diferente, porque ele causou um acidente, né? E isso chamaria a atenção do seu proprietário, do seu dono, para ele ter um pouco maior de vigilância, né? Ter um pouco mais de responsabilidade sobre essa situação. Mas, para um povo há 2000 anos, há mais de 2000 anos, né? Que Moisés é bem antes, a perda do boi era visto como uma punição muito sensível, porque na época eles eram povos do quê? De pastores. E ainda por cima mais sensível, porque eu não podia aproveitar nada daquilo. A carne era inutilizada, era proibido comer. Então, para a época, se justificava um mandamento desse, está embasado aqui no Antigo Testamento, né? Ou seja, como se fosse de origem divina. No entanto, a gente vê que a gente não pratica esse tipo de coisa mais hoje. A gente trata uma situação como essa de uma forma totalmente diferente, né? O dono, na verdade, é responsabilizado, o animal vai ser recolhido. Ou seja, são leis que têm um caráter essencialmente transitório. Essas leis, sim, né, são modificáveis ao longo do tempo, diferente dos 10 mandamentos que a gente estava comentando agora há pouco. Então Jesus, na sua grande essência, né, ele não veio destruir as leis de Deus. Sim, ele veio cumpri-la, ele veio desenvolver, ele veio ajustar ela um pouco ao grau de adiantamento dos homens. Então, nesse caso, a gente encontra na lei de Deus todos os deveres com Deus, todos os deveres com o próximo. É a base da doutrina, né? O germe da moral cristã. Quando Moisés, então, né, tanto Jesus, embasaram na lei de Deus. Só que Jesus, o interessante é que nas leis mosaicas de caráter disciplinar, nas leis mosaicas de caráter civil, ele teve um cuidado muito grande de modificar elas profundamente. Então ele começou a alterar o conteúdo e a forma de aplicar aquelas leis que foram atribuídas, né, uma origem divina. Nesse caso em específico, né, ele começou a combater abusos de falsas interpretações, as práticas exteriores, né, combater os sentimentos, né, vindos do coração que não tinham nada, era aquele sentimento vazio. Então ele começou a eliminar aqueles negócios assim, rezas longas, rituais, palavras repetidas, sendo que não existia nenhum sentimento com Deus, né? Então ele veio, de uma forma dura, a modificar aqueles costumes. Então, Jesus reformou de uma forma bem radical o quê? As leis de Moisés, aquelas leis de caráter transitório, não são as leis de Deus. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, a gente tem uma passagem, ó. Amai a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estais no céu. Isso joga um grande choque no costume para eles naquela época. Amar o vosso inimigo, né? Malemar, hoje a gente se sente confortável com essas ideias, imagina 2000 anos. Mas ainda em Mateus 22, 37 e 40, ele traz, o grande mandamento, ele complementa, ele fecha com a chave de ouro, Amarás o Senhor a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele sintetizou todo o comportamento, então, humano, vamos assim dizer, todas as leis de caráter civil, disciplinar, e até mesmo serve como um resumo das leis de Deus, em amar o próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas. O maior mandamento, o mandamento supremo. Mas, lógico, para um povo ignorante daquela época, principalmente fariseus, os sacerdotes daquela época, Jesus foi muito questionado nesse sentido de quem era o próximo. E de fato, realmente o pessoal não se sentiu muito confortável. O que é o próximo? Como que eu vou aplicar esse mandamento? E aí a gente busca de novo, lá nos evangelhos, só que agora numa outra ótica, no livro de Lucas. Lá no capítulo 10, ele comenta que quando Jesus foi questionado, a resposta dele foi uma parábola muito conhecida pela gente, que é a parábola do samaritano. Essa parábola, ela conta pra gente a história de um homem que foi atacado por ladrões, ele foi espancado, ele foi deixado na estrada e ficou à beira da morte. Bom, e aí durante essa passagem, ele comenta que um sacerdote e um levita, que são figuras religiosas super respeitadas pela época, passaram por aquele homem e o ignoraram. Aí ele continua, Não dá para dizer exatamente por quê, se era ignorância deles, falta de tempo, medo de se tornar impuros, ao tocá-lo. Não dá para saber bem. Sabemos que os dois ignoraram aquele homem que estava em estado semi-morto. No entanto, o samaritano, por outro lado, que era inimigo dos judeus, em termos de povos, os samaritanos eram muito mal vistos, ele se aproximou e teve compaixão e assistência por esse homem ferido. Ele cuidou de suas feridas, ele levou ele para a hospedaria, ele pagou as despesas médicas. E Jesus conclui a parábola, perguntando, qual dos três ali realmente foi o próximo? É o samaritano. É a resposta mais improvável, porque o samaritano é inimigo dos judeus, E não, na verdade, foi ele que exerceu o papel, de próximo. Isso ficou uma reflexão muito profunda. A parábola do bom samaritano, ele mostra bem de forma clara lições, sobre amor ao próximo, porque isso casa bem com o maior mandamento de Jesus. E isso traz lições de generosidade, a verdadeira compreensão da vontade de Deus. Lá nessa parábola, se a gente começa a esmiuçar um pouco mais, a gente vai perceber que a vida de fé, ela não se trata apenas de religiosidade, de cumprir rituais, cumprir tradições, mas demonstrar na prática o amor e a misericórdia pelo próximo. Então isso foi um grande choque de cultura, inicialmente, para aquele povo naquela época. Por isso que a gente revoga, as leis disciplinares de Moisés e reescreve pelas leis de Cristo. Porque é o quê? Prática de amor, misericórdia com o próximo, Ainda que os outros, sejam desprezados pela sociedade, a gente vê muito pelos exemplos de Jesus, sejam os nossos inimigos, todos são os próximos, independente de origem, de etnia, opção sexual, religião, não interessa. Todo é o próximo, todo você vai praticar a lei do amor, todo você vai ter misericórdia, vai praticar o bem. E aí ele percebe, a gente percebe que a gente tem que amar indiscriminadamente. A gente tem que estar disposto a ajudar quem necessita, e principalmente quando a oportunidade surgir. A gente sempre tem experiências nas nossas vidas, Aí a gente volta naquela análise da consciência dos homens de bem, Ou a gente volta um pouquinho mais para trás no mandamento, Vou lá interrogar minha consciência no dia de sábado, Vamos assim dizer. Porque a gente vai aproveitar as experiências, as oportunidades que surgirem para praticar
o amor. Se eu deixei de fazer, vamos melhorar. Ou seja, nós precisamos mostrar amor ao próximo que necessitar. Então, quando a gente olha por esse ângulo, né, por esse ponto de vista, Jesus começou a reescrever muito a questão do comportamento, então, as relações humanas, já naquela época. E ainda completa, né, aquela passagem inicial que a gente comentou. Quando Jesus disse, o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja totalmente cumprido, ele quis dizer, na verdade, que é necessário que a lei de Deus tenha cumprimento integral, que ela fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza. Ou seja, a gente vai praticar a lei de Deus, né? E se deixar de praticar, a gente terá as consequências, a gente vai ter as nossas responsabilidades, mas também, né, se a gente levar ela e levar a impureza e praticar ela, a gente também terá boas consequências e ampliações muito positivas, né? Se a gente parar para refletir um pouco, né, fazer uma pequena reflexão, a gente tem que ter em mente, então, que essa lei ela tem que ser praticada, então, na terra inteira, para todos os espíritos aqui existentes. Porque não faria sentido a gente promulgar todo esse conhecimento que foi trazido por Jesus e ele ficar restrito a um único povo, ou seja, ser um privilégio de um conjunto muito ínfimo de homens. Isso não faz sentido, porque, para o ponto de vista de Deus, todos somos filhos de Deus, sem distinção nenhuma. Todos nós estamos tendo o mesmo objetivo e todos nós recebemos o mesmo empenho, a mesma dedicação da providência divina. Ou seja, esse conhecimento, essas consequências, essas ampliações, né? O amar ao próximo, o maior mandamento, é para todos, como um coletivo. Então Jesus ele veio trazer para a gente vários ensinamentos, mas vários mesmo. A gente tem várias outras palavras, a gente tem várias outras situações lá no Novo Testamento para poder estudar. E ele foi cumprindo, pouco a pouco, então, as profecias que foi anunciada da sua vinda, né? Quando foi anunciado lá no Velho Testamento. Ele ensinou para a gente, em algumas das suas passagens, né, que a vida definitiva não está na Terra, mas sim, né, lá no plano espiritual. Ou seja, ele começou a abrir o nosso leque de consciência que já existia um algo a mais ali, para um conhecimento há 2000 anos ou até antes disso, a gente não tinha muito essa compreensão. Mas ele veio mostrar os caminhos que conduzem o homem, né, e a maneira de se reconciliar com Deus, nosso Pai. Então, ele foi mostrando um caminho nosso para o retorno à nossa pátria espiritual, né? O que a gente precisava trabalhar, o que a gente precisava fazer, né? Para a gente encontrar uma situação muito melhor após o nosso desencarne, né? Se a gente utilizar os termos que falamos hoje. Então Jesus, na verdade, ele lançou o germe, né, da verdade. Ele lançou o germe, então, né, da moral cristã, que já estava vindo lá atrás com Moisés, só que ele regou mais, ele amplificou mais aquilo ali. Mas, né, infelizmente, ele não pôde transmitir todo o seu conhecimento, né? Infelizmente, né, os homens naquela época ainda não estavam preparados para toda a verdade, para todo o conhecimento, né? Então, há coisas, né, que ainda não foram esclarecidas para a gente naqueles tempos. Mesmo Jesus reformando as leis disciplinares de Moisés, mesmo Jesus, né, cumprindo os mandamentos da lei de Deus, também anunciado por Moisés inicialmente, dando um outro olhar, há coisas que ele limitou-se a lançar para a gente, né? Coisas que ainda não poderiam ser compreendidas. Essas verdades, né, de uma forma completa, iam necessitar naquele momento que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade, coisa que a gente não tinha, né, pegando na época de Cristo, há 2000 anos lá. No Livro dos Espíritos, 780, Kardec é bem objetivo. O progresso moral, né, acompanha sempre o progresso intelectual? Só para a gente fazer um paralelo. E a resposta é: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral e intelectual, né, eles deveriam andar de mão dadas, mas chega um momento que às vezes um avança mais em relação ao outro. Só que naquele caso, né, a gente precisava adquirir um pouco mais de maturidade para vir mais informações para que a gente tivesse mais progresso moral. Só que o problema é que o progresso intelectual nosso ainda estava lá embaixo. A gente era um povo muito simples, muito ignorante.
Kardec completa na 780A, né? Como pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral? Ou seja, ele já começou a deixar claro que para a gente adquirir maturidade, a gente precisaria avançar um pouco mais intelectualmente, para aí sim ser lançado novas ideias e o progresso moral sair daquele estado que Jesus se absteve, né, a revelar para a gente. E aí a resposta é meio objetiva. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Essa é a resposta dos espíritos, né? O homem desde então pôde escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência, aumentando a responsabilidade dos atos. Ou seja, mesmo que Jesus se limitou a lançar a ideia de coisas que ainda não podiam ser compreendidas inicialmente, era necessário então que o homem desenvolvesse mais a sua inteligência para ele ter uma melhor compreensão, né, e uma prática de livre-arbítrio, para ele ter mais responsabilidade pelos seus atos, ter melhor distinção do bem e do mal, para que o restante do conhecimento que ele deixou de nos revelar naquele momento pudesse ser introduzido e dar uma melhor compreensão para todos nós. Então, daquela época de Cristo, né, praticamente a quase hoje, caberia então à ciência, né, a cumprir que essas ideias pudessem ser reveladas. Então foi a ideia dos avanços, né, da ciência para que ela pudesse progredir. Ela progrediu para melhorar o conhecimento humano, a forma de pensar humana, a gente ter um contato totalmente diferente daquele povo que inicialmente era ignorante. Tivemos um período meio negro no caminho aí, né, meio obscuro, tudo bem, mas depois da Idade Média aí, a ciência deslanchou e progrediu de tal forma que o conhecimento humano, né, a nossa capacidade intelectual já estava preparada para receber o restante do conhecimento, né, que Cristo inicialmente teve que se abster. Então o Cristo, ele foi o iniciador da mais pura moral, né? Aquela moral sublime, aquela moral evangélica cristã que a gente fala, né? Dos evangelhos. Por quê? Ele veio com o intuito de renovar o mundo, né? Aproximar os homens, torná-los irmãos, né? Fazer brotar em todos os nossos corações, né, a caridade, o amor ao próximo, né? Estabelecer entre os humanos mais solidariedade. Ou seja, ele foi o germe da perfeita moral, né? E veio transformar a Terra. Ele veio transformar a Terra trazendo todos esses conhecimentos para que a gente conseguisse subir e transformar ela numa morada de espíritos o quê? Mais superiores, né, aos que hoje habitam. Então a ideia é ir trabalhando essa moral, ir aperfeiçoando, ir, né, progredindo, para que a gente seja muito mais elevado que as condições anteriores que a gente já vivia. É só a gente fazer um panorama, né? Há 2000 anos a gente tinha uma forma de vida. Hoje a nossa condição moral já é outra. Quando a gente assimilar mais ainda esses conhecimentos, as nossas condições morais vai subindo mais e mais ainda, como se a gente estivesse caminhando, né, rumo aos espíritos superiores. E aí, iniciado em Kardec, então, né, nas casas dos 1800, né, nos anos 1800, na verdade quase metade do século, né, o Espiritismo, né, ele veio aí com uma nova ciência. Então a gente fala ciência de uma forma geral, né, o desenvolvimento do conhecimento humano, só que o Espiritismo ele acabou sendo um braço, visto como uma nova ciência, né? Ele não é visto como bem uma religião, mas sim como uma ciência, uma doutrina, né, uma forma de pensamento que veio revelar aos homens, né, provas incontestáveis, né, da existência do plano espiritual, né, as relações com o seu mundo físico. E é através do quê? Da base científica, ou seja, utilizando a tal da fé raciocinada, né? Ele estava trabalhando então com uma revelação, as provas incontestáveis, mas embasadas, né, na fé raciocinada propriamente dito. E essas relações, o Cristo tentou aludir em alguns momentos no Evangelho, né? Ele começou a trazer algumas circunstâncias a respeito dessas questões, só que infelizmente, né, a gente não conseguiu tangir isso, a gente não tinha muita compreensão. E quando entendia alguma coisa, foi mal interpretado. Isso dando um olhar, né, lá no Novo Testamento. Então, o Kardec veio com essa missão de disseminar, então, esses conhecimentos para a gente. Ele veio, então, trazer esse progresso, né, que já tinha sido anunciado. O Espiritismo foi visto, então, como um instrumento, né, ele é visto, né, como um instrumento que nos ajuda a compreender, de uma forma mais clara ainda, os ensinamentos de Jesus.
Ele clareia a forma e traz muito mais profundidade nesse entendimento, porque hoje temos uma capacidade de conhecimento maior, conseguimos ter mais responsabilidade, né? Conseguimos ter um desenvolvimento do livre-arbítrio em exercício muito maior. A lei do Antigo Testamento, então, ela é a primeira revelação, digamos assim, que é o germe trazido lá, né, da moral por Moisés. A lei do Novo Testamento, que é a segunda revelação, digamos assim, ela foi trazida através dos ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo, ele é a terceira revelação da lei de Deus, né? Tanto que em João 14, 26, lá já estava anunciada a vinda desses conhecimentos. Onde? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então já tinha sido anunciado lá na época de Cristo, né, após a montagem dos evangelhos, que sim, teria um Consolador que traria o restante do conhecimento. E o Espiritismo, ele cumpriu essa tarefa, né, anunciando as relações entre os mundos, né, as relações entre o mundo espiritual, o mundo físico, as leis morais mais amplificadas, né, mais explicadas, as consequências, né, a lei de causa e efeito. Então, tudo isso foi trabalhado de uma forma melhor. Então, ele não é um ensinamento, né, diferente das condições anteriores, que foi centrado em Moisés, centrado em Cristo, né, o Espiritismo ele não é um ensinamento de um único homem. Na verdade, ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos. Se a gente buscar o contexto histórico, né, do surgimento do Espiritismo, a gente vai ver, né, que esses ensinamentos se manifestaram em diversos pontos da Terra através de uma multidão incontável do quê? De médiuns. Então ele é um ensinamento coletivo, pois cada espírito trouxe para a gente uma contribuição dos seus conhecimentos. Ele anunciou para a gente, então, a existência do mundo espiritual. E aqui, através dele, encontramos, então, né, o que precisamos fazer, né, os germes da moral muito mais trabalhadas para a nossa passagem aqui na Terra e depois no plano espiritual. Então, quando Jesus disse, né, eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la, o Espiritismo ele completa hoje, né? Eu não vim destruir a lei cristã, mas sim também executá-la. Então, o conhecimento espírita que a gente tem disseminado hoje, que originou em Kardec, ele não ensina nada em contrário, né, com o que o Cristo nos ensinou. Ele vai desenvolver, ele vai completar e vai explicar um pouco mais, porque hoje temos capacidade de entendimento, né, uma capacidade assim de compreensão muito, mas muito maior que a capacidade há 2000 anos atrás. Então, a gente consegue trabalhar com termos muito mais claros, a gente consegue trabalhar para todos, né, esse conhecimento é difundido, e agora ele deixa de ser visto em formato de alegorias, né, que na época de Cristo foi necessário utilizar muitas parábolas para o entendimento, mas hoje a gente já consegue ser mais objetivo, a gente trabalha em cima desse conhecimento de uma forma bem direta. Então o Espiritismo, que é a terceira revelação, né, digamos assim, ele vem com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra. Então ele vai visar, então, a mudança de um mundo de provas e expiações, que a gente estuda bastante esse termo, né, para um mundo de regeneração. Então agora a gente está num patamar de conhecimento que esse conhecimento vai nos auxiliar a sair desse mundo de provas e expiação, mas ir a caminho desse mundo, né, de regeneração. O Espiritismo pode ser visto, então, né, como uma alavanca que Deus nos forneceu para que a humanidade avançasse. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo vai concluí-la. Então são chegados os tempos, digamos assim, né, em que as ideias morais precisam evoluir para que se realize o progresso, ou seja, se cumpra a vontade de Deus. E o desenvolvimento dessas ideias, né, ela não vai acontecer de uma forma tão tranquila, sem lutas, né? Para a gente chegar a essa maturidade, a gente vai precisar de muitas discussões. Ainda vai ser necessário atrair a atenção de muitas massas, muitas pessoas, né? Porque infelizmente ainda temos situações que exigem muitos aprendizados. Mas uma vez que a gente conseguir despertando, né, a atenção dos espíritos, quando eles ficarem impressionados, né, com a beleza de conviver com a moral elevada, né, a moral cristã, a gente vai perceber, né, que o mundo vai começar a predominar mais o bem do que o mal, e aí a gente vai conseguir caminhar
rumo, né, a esferas superiores. A própria ciência humana, digamos assim, agora a ciência científica, vamos assim dizer, e a religião também vão caminhar, né, de mãos dadas, elas vão marchar, né, digamos assim, de uma forma combinada, porque elas vão prestar o concurso mútuo, uma vai completando a outra, uma vai reconhecendo melhor a outra, né? Tudo isso para alavancar o progresso da humanidade. A inteligência humana, né, ela é baseada muito na ciência e na religião. Uma revela as leis do mundo material, nosso conhecimento do mundo material, mas a outra, ela traz as revelações do mundo moral. Então as duas, né, respeitam os mesmos princípios que são o quê? As leis de Deus, e elas não podem, né, se contradizer. Então o Consolador prometido, né, o Espiritismo, ele vai trazer para a gente ensinamentos sobre a vida futura, né? E vai abrir mais as nossas portas para a felicidade eterna. Bom, a revolução, então, hoje que a gente está encontrando, ela é de caráter, né, moral do que material. Então, agora a gente está lidando, então, com uma transformação moral. E os grandes indícios, né, disso é que os espíritos superiores, os mensageiros divinos, eles sopram para a gente, né, com muita fé, para que a gente consiga os ouvir, né? Que a gente consiga sentir esses obreiros esclarecidos, né, e ardosos, para que a gente sinta a voz humilde deles e a gente entenda, né, ó, vocês são grãos de areia, vocês, né, precisam se juntar, vocês que são grãos de areia, né, precisam ter aquela analogia, não se fazem montanhas sem grãos de areia, ou seja, cada um vai ter uma missão, cada um vai ter um trabalho. E vocês são grãozinhos que, conforme for se aperfeiçoando, vão se juntando e vão construindo algo muito, muito maior e muito mais forte, né? E os espíritos estão aí para nos auxiliar. Eles estão ajudando a gente a difundir conhecimento, a fazer essas reflexões, a ajudar a interrogar, né, as nossas consciências. Para fechar essa ideia, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa das partes das instruções dos espíritos, Fénelon, né, em 1861, deixou uma passagem bem interessante. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Ou seja, cada um precisa se desenvolver, né? Cada um precisa interrogar a sua consciência, cada um precisa pôr em prática a lei de Deus. Somos como se fossem formiguinhas, né? Juntas vamos construindo algo muito e muito maior. Conforme a gente permeia e fique mais junto ainda, mais a gente consegue transformar esse globo, esse mundo, e a gente vai caminhando ao progresso de um mundo de regeneração, né? Até que atinjamos as esferas superiores. Então que a gente reflita um pouco, né, a respeito das revelações. A gente vê, né, que Moisés lançou o germe, Cristo em momento algum revogou aquelas leis, mas veio explicá-la a elas e dar mais intensidade para a gente. E o Espiritismo, ele vem concluir isso com um olhar muito mais profundo pelo ponto de vista, né, do plano espiritual. Então a gente tem que tomar como reflexão: estou praticando as leis de Deus? Estou executando-as, né? Será que eu preciso fazer igual no dia de sábado, né? Guardar um dia de sábado e me recorrer à meditação, então, para eu poder interrogar a minha consciência? Que nem os caracteres do homem de bem que Kardec colocou, né? Será que estou praticando todo o bem necessário? Será que eu causei algum mal que eu preciso reparar? Será que realmente estou executando as leis de Deus, né? Interrogue sua consciência. Vá, põe em prática. Ame o próximo, como Cristo disse, né? Que a gente coloque em prática os seus maiores mandamentos, que a gente se alicerce na lei do amor, na lei da justiça, né? A caridade. Que a gente consiga trabalhar e desenvolver rumo, né, ao nosso progresso espiritual e de uma forma coletiva aos planos superiores. Para poder encerrar, né, eu gostaria de ler, na verdade, né, como encerramento, uma prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vou tomar ela como encerramento, para que a gente termine as nossas reflexões. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá da prece dos Espíritos, temos: Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus,
cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos espíritos que me tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, e que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. E que assim seja. Que todos nós possamos tomar como reflexão esses conhecimentos aqui explorados, que busquemos aprofundá-los e que busquemos pôr em prática a lei de Deus. Muito obrigado e que todos nós fiquemos com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Assim seja e até mais.